Osmar, é muito difícil ser guarda-parque? É difícil devido aos problemas que você enfrenta, de ameaça, né, de palmiteiros, caçador, que hoje envolve muita gente, muito dinheiro, né? O palmito hoje, clandestino aí, envolve muito dinheiro, porque não tem mais palmito, né? Na região quase não existe palmito mais. Que tipo de ameaça vocês recebem? Recebe ameaça de morte, a gente recebe telefonema, né? Que vão acabar com a gente, entendeu? E a gente fica às vezes inseguro por causa da família da gente, que às vezes a gente sai, deixa a família em casa. As pessoas, como a gente vive muito no parque, acaba ficando muito conhecido, né? As pessoas descobrem os endereços, essas coisas, às vezes a gente recebe algumas ameaças. A gente não pode estar sozinho, precisa estar muito atento, né? E sempre preparado pro pior, né? Você gosta do que você faz, Osmar? Gosto. É um trabalho que a gente gosta, assim. A gente já pega amor pelas coisas. Quando a gente vê uma caça batida, toca, né? A gente já sente, entendeu? Sente porque é um trabalho pra gente. A gente enfrenta mosquito, pernilongo à noite aí, pra evitar que isso aconteça, entendeu? Osmar Gomes de Pontes é um guarda-parque. Nos últimos anos, o trabalho dele tem sido proteger a vida na Estação Ecológica Jureia Itatins, localizada no litoral sul de São Paulo. Como Osmar, dezenas de guardas-parque travam uma luta diária e sem trégua contra caçadores, palmiteiros, invasores e todas as formas de agressão que ameaçam o patrimônio natural, histórico e cultural existente nos parques, estações ecológicas e reservas espalhadas por todo o Brasil. No estado de São Paulo, as unidades de conservação, administradas pelo Instituto Florestal, órgão da Secretaria do Meio Ambiente, são o cenário desta batalha em defesa da vida. Na busca do aperfeiçoamento e capacitação destes profissionais, o Instituto Florestal, através da Divisão de Parques e Reservas Estaduais e do Serviço de Comunicações Técnico-Científicas, realizou em fevereiro e março de 1994, na sede do Instituto em São Paulo e no núcleo Pissinguaba, do Parque Estadual da Serra do Mar, o primeiro curso de treinamento para guardas-parque. Durante 10 dias, 45 guardas receberam informações teóricas e práticas sobre origem, formação, fauna, flora e outros aspectos da Mata Atlântica. Participaram de ações simuladas de fiscalização, acompanharam trabalhos de pesquisa e discutiram questões como relacionamento com as comunidades tradicionais, atendimento ao público e educação ambiental. Todo o curso foi gravado pelo Centro de Comunicação Audiovisual do Instituto Florestal para se transformar neste vídeo de treinamento para guardas-parque. Poucas regiões em toda a Terra abrigam tantas espécies de vida como a Mata Atlântica brasileira. Poucas regiões em toda a Terra estão tão ameaçadas como a Floresta Atlântica brasileira. Apesar da história dramática de devastação, a Mata Atlântica ainda possui remanescentes florestais de extrema beleza e importância que contribuem para que o Brasil seja considerado o país com a maior diversidade biológica do planeta. Conhecer este tesouro natural é o caminho para preservá-lo. Por isso, a partir de agora, você embarca numa viagem de descoberta da Mata Atlântica. Nossos guias serão os orientadores e os guardas que participaram do curso. Acompanhe o roteiro desta viagem. Você vai saber as origens, como se formou e os domínios da floresta. Descobrir por que a Serra do Mar se transformou no cenário ideal para a existência da Mata Atlântica. Conhecer os tipos de vegetação que formam a mata e os ecossistemas associados. Desvendar a riqueza dos manguezais. Observar a restinga e entender como é a sucessão na mata. Entrar e perceber como é rica e complexa a floresta tropical. Conhecer os habitantes da floresta. E mais, as pesquisas e os guardas-parque, a relação com as comunidades tradicionais. Saber como a floresta está sendo destruída e os esforços de proteção em defesa da vida.
As florestas que se espalhavam de norte a sul pela costa brasileira e penetravam pelo interior do continente em distâncias variadas e as formações florestais da Amazônia eram as duas grandes massas florestais existentes no Brasil na época do descobrimento. As formações atlânticas, que deram origem à Mata Atlântica propriamente dita, refletem a história passada do planeta. Para se entender como tudo começou, é preciso voltar a 150 milhões de anos, época de origem das plantas atuais. Neste período, a África e a América do Sul, até então unidas num gigantesco continente chamado Gondwana, começam a se separar. A acomodação de tanta terra e água com a formação do Oceano Atlântico marcou uma época de grande agitação geológica que sacudiu a Terra durante milhões de anos. Vulcões e terremotos levantaram inúmeras cadeias de montanhas, como a Serra do Mar, que ocupou a faixa litorânea de Santa Catarina ao Rio de Janeiro e acabou se transformando no cenário ideal da Mata Atlântica. O clima foi um fator decisivo para a existência e riqueza da floresta. Durante os períodos de glaciação, quando se formavam as grandes geleiras, o clima da Terra era muito mais frio e seco. Nestas condições adversas, as florestas se retraíam e resistiam, fragmentadas em áreas mais úmidas. Estas regiões foram chamadas pela ciência de refúgios. A Serra do Mar foi um destes refúgios. Nos períodos entre as glaciações, denominados interglaciais, o clima da Terra ficava mais quente e úmido. O volume das geleiras diminuía ao mesmo tempo que aumentava o volume dos oceanos. Mais água no mar, mais evaporação, mais chuva. A umidade fez com que as florestas atlânticas se expandissem por grandes regiões, chegando a ultrapassar os limites da floresta amazônica. A alternância destes períodos de expansão e retração das florestas, que ocorreram nos últimos 2 milhões de anos, num período geológico conhecido como Quaternário, provocou um alucinante processo de crescimento, evolução, adaptações e dependência de milhares de espécies de animais e plantas que ocupavam os domínios da Mata Atlântica. As florestas atlânticas podem ser agrupadas, de forma bem simplificada, em 3 grandes grupos florísticos distintos. A floresta pluvial tropical atlântica, também denominada floresta ombrófila densa. Mata sempre verde, úmida e compacta, que se espalha pela planície litorânea e sobre as escarpas voltadas para o mar nas montanhas costeiras. A floresta estacional interiorana, formada por diversas espécies de árvores que perdem parcial ou totalmente suas folhas nos períodos mais secos. O Parque Estadual do Morro do Diabo, em São Paulo, abriga este tipo de floresta, que aparece também em outros estados do Sul e Sudeste e na Bahia. O terceiro grupo é formado pela floresta pluvial subtropical com araucária, ou floresta ombrófila mista, mais conhecida como mata de pinheiros, que ocorre principalmente nos estados do Sul. Em São Paulo, o Parque Estadual de Campos do Jordão protege este tipo de floresta. Os limites destes conjuntos florestais são motivos de permanente polêmica. Mas, sob o ponto de vista de conservação, estas formações, juntamente com os mangues e as restingas, e até mesmo os campos e cerrados, são todos considerados como os domínios da Mata Atlântica. De todos os domínios da floresta, a Serra do Mar é o grande cenário onde está montado o fantástico quebra-cabeça que é a Mata Atlântica. Para conhecer este quebra-cabeça, orientadores e guardas-parque se preparam para deixar a sede do Instituto Florestal. O destino do grupo é o núcleo Pissinguaba, no litoral norte do estado. O segundo dia do curso começa na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, cortando o Vale do Rio Paraíba do Sul. É nas margens da rodovia que acontece a primeira parada para se observar as características da paisagem do Planalto. As terras altas que são separadas da planície litorânea pelo imenso degrau formado pela Serra do Mar. Nós estamos no Vale do Paraíba. Vale é onde corre um rio.
né? Eu vou falar disso depois para vocês lá no curso, mas vale é onde corre o rio. E aqui nós estamos no Vale do Rio Paraíba. A gente passou no Rio Paraíba 5 quilômetros mais para trás. Vocês conseguem perceber agora essa mudança de paisagem? Olhando para lá assim? Tá amorreado, tá? Como é que tá esse terreno? Tá um plano só, né, moçada? Uma região plana muito grande. Quando vocês olharem de novo, entrarem no ônibus e seguir viagem, conversem normalmente, mas vão atentando na paisagem. Olha para a esquerda e olha para a direita e observa a planura dessa região. É muito plana. A gente vai fazer uma trilha hoje que vai pegar mata de costa. De volta à estrada, a observação da paisagem mostra as consequências da ocupação desordenada no Vale do Paraíba por cidades, indústrias e mineração. Erosões provocadas inicialmente pelos grandes plantios do café e depois por outras culturas sem uso de técnicas de proteção do solo são as marcas mais evidentes da destruição ambiental. As terras do Planalto vão ficando para trás e a rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, leva o grupo ao encontro da Serra do Mar. A Serra do Mar, para alguns estudiosos, é o acidente geomórfico, né? Acidente de relevo mais notável de todo o sudeste brasileiro. É onde as amplitudes da altitude, ou seja, a diferença entre a cota mais alta e a cota mais baixa estão muito juntas. Ou seja, a parte lá, o topo, é muito próximo à base do morro. Quer dizer que então que a escarpa, o lado da montanha, é muito inclinado. Resultado da grande agitação geológica que sacudiu a Terra há 70 milhões de anos atrás, a Serra do Mar foi sendo moldada pelo calor e umidade. No começo, as montanhas eram mais altas e pontiagudas. O clima, ora mais seco, ora mais úmido, foi agindo sobre as rochas de constituição granítica, causando o desgaste em camadas. Fenômeno que os cientistas chamam de acebolamento dos granitos, numa comparação com a retirada das diversas camadas que recobrem uma cebola. Por isso é que as montanhas apresentam as formas arredondadas como conhecemos hoje. Calor e umidade foram também fatores decisivos para o aparecimento e existência da Mata Atlântica no cenário da Serra do Mar. A formação da Mata Atlântica está diretamente ligada à Serra do Mar. Essa serra é o acidente de relevo mais notável da costa brasileira. Ela funciona como uma parede aos ventos carregados de umidades vindo do mar. Essa umidade que fica na serra em forma de chuva ou neblina propicia a formação dessa vegetação diversificada e exuberante que é a Mata Atlântica. A Serra do Mar é uma das regiões onde mais chove no Brasil. São mais de 4.000 milímetros de água por ano. Na área da cidade de São Paulo, só para se ter uma ideia, este índice chega a 1.500 milímetros por ano. As águas que esculpem as partes mais altas da serra formam os milhares de rios e riachos que descem as encostas arrastando pedras e areias e escavando vales onde se lançam na forma de cachoeiras. Quando chegam no pé da serra, as águas vão lentamente perdendo força e velocidade e se espalhando pela planície litorânea, deixando um rastro de rochas e sedimentos. Como serpentes sobre o chão, os rios correm lentos, formando brejos e lagoas até se misturarem com a água salgada trazida pelas marés, no fascinante mundo dos manguezais. São nestes cenários, esculpidos pelas águas, onde ocorrem os diferentes tipos de vegetação que compõem a riqueza da Mata Atlântica e de seus ecossistemas associados. Para compreender o conjunto de tipos de vegetação e os ecossistemas associados, o grupo levanta cedo no terceiro dia do curso. Depois do café da manhã na hospedaria de Pissinguaba, é hora de preparar a saída para a aula de campo. E Lancheta? Elmo? O ônibus pega o caminho da Vila dos Pescadores para chegar ao Mirante, de onde se tem uma visão privilegiada da praia da fazenda do núcleo Pissinguaba,
com a Serra do Mar ao fundo. É aqui que os orientadores começam a explicar os detalhes deste cenário. Como vocês podem observar aqui de cima, a gente vê bem a sucessão, a sequência de ocupação da vegetação, né? Então, assim, a partir do mar, você tem a área de areia, que é a areia não consolidada e que é a área de influência da maré e do rio que está aí, principalmente da amplitude de maré, né? Então, é uma área que tem movimentação constante e que essa areia não é consolidada, ela tem grande movimentação. Aí, imediatamente, começa a faixa de vegetação herbácea. A vegetação herbácea que tem a função, nesse caso aí, de segurar esses grãos de areia e de consolidar esses cordões arenosos. Aí, para o interior, o que você consegue ver é que a altura da vegetação e a diversificação começa a acontecer, né? Aí você tem o extrato arbustivo, lá na frente você consegue, de uma certa forma, perceber, e mais atrás o extrato arbóreo. Então, vai nessa sequência. E essa sequência de ocupação, né, esse grande ecossistema de planície litorânea e os seus tipos florestais. Ali na beira do rio da fazenda, principalmente nesse U aqui que se forma mais próximo, você consegue perceber uma vegetação bem homogênea, você não tem variação nenhuma, todas as folhas dispostas mais ou menos igualmente. Ali, justamente, acontece o quê? Do que a gente falou ontem, que é uma mistura de água doce do rio e da variação da maré que está influindo aí. Que tipo de vegetação é essa? O mangue, né? Depois do mangue começa a aparecer, à medida que vai subindo em direção à serra, o morro vai, a restinga vai aumentando, né, gradativamente seus estratos, as árvores vão ficando mais altas, sabe, mais robustas, né? E isso a gente vai chegando até o sopé do morro, que a gente chama de fundo de vale. Aí vocês vão lá para a mata de encosta, que é um outro tipo de ecossistema. Por quê? O solo também é arenoso, só que ele é bem mais fértil que o solo que vocês encontram aqui na Baixada. Vocês têm árvores frondosas, a copa fechando quase o céu, árvores espessas, né? E vocês vão encontrar a maior parte dos mamíferos, animais maiores, vão encontrar onça e etc. E a gente vai subindo, então, chegando até o topo de morro. Lá no topo de morro, não sei se aqui ocorre, talvez bem naquele pico, lá ocorre a matinha nebular que a gente estava falando, né? Que é uma vegetação densa, baixa, com bastante bromélias. Então é importante frisar que ecossistema não é só vegetação, é tudo. É desde o solo, a vegetação e a fauna que está associada. Então é bom que vocês frisem sempre isso, que Mata Atlântica é um conjunto de ecossistemas associados. Do mirante se avista também algumas ilhas. Juntamente com ilhotas e lajes, as ilhas formam ambientes muito especiais. Algumas guardam remanescentes da floresta e são abrigo natural de aves e da fauna associada à Mata Atlântica. Laboratórios vivos do tempo, as ilhas são protegidas por lei e transformadas em parques estaduais, como a Ilha do Cardoso, no litoral sul do estado. É também na região sul de São Paulo, no Vale do Ribeira, que está a maior concentração de cavernas do Brasil. Outro ambiente muito especial, também associado à Mata Atlântica. Debaixo do manto verde que cobre as montanhas dos parques de Jacupiranga e Petar, se encontra um mundo de beleza e mistério. Depois de conhecer o conjunto de ecossistemas que forma a Mata Atlântica, o grupo é dividido em grupos menores para observar de perto alguns desses ambientes. O mangue é a próxima parada. A gente pode observar que nesse trecho é um outro ecossistema, né, pelo conceito já falado, característico dessa Mata Atlântica, né? Essa região aqui então é conhecida como o mangue, né? O que origina, o que favorece a formação desse ecossistema? A gente percebe aqui dois rios, né, desaguando aqui no mar e uma área que sofre influência constante da maré.
né? Então essa água que corre por aqui, ela tem essa mistura da água doce com a água salgada do mar, né? Então assim, é um ambiente muito específico, né? Daqui a pouco a gente vai falar do solo, é um ambiente muito específico onde tem poucas espécies que ocorrem aqui. A fauna daqui é riquíssima. A gente pode chamar o mangue, né? A grosso modo a gente pode chamar de berçário do mar, né? É onde vêm as larvas de camarão, é onde elas vão crescer. Você tem um número imenso de crustáceos, de ostras, de pratas, fora a fauna que é visitante, que vem eventualmente para se alimentar desses animais que crescem normalmente no mangue. Os mangues ocorrem na costa brasileira do Amapá até Laguna, em Santa Catarina. Na região que vai do litoral sul de São Paulo ao litoral norte do Paraná, os manguezais se espalham pelo complexo estuarino lagunar de Iguape, Cananéia, Paranaguá, formando um imenso berçário para a vida marinha no Atlântico Sul. Aqui, peixes, camarões e outras espécies encontram um local ideal para a procriação, garantindo a sobrevivência de milhares de pessoas. Elo básico de complexas cadeias alimentares, os mangues são ecossistemas dinâmicos e de grande importância ecológica. Mesmo em áreas onde sofrem intensas perturbações, como em Cubatão, na Baixada Santista, os manguezais oferecem abrigo e alimento, especialmente para aves. Muitas delas chegam a voar milhares de quilômetros nas rotas de migração de norte a sul do planeta. Localizados nas desembocaduras dos rios e margens de lagoas das zonas estuarinas, os mangues apresentam características muito particulares. O que caracteriza o ambiente onde tem mangue, o manguezal, é a calma, a tranquilidade das águas. Os rios de mangues parecem muito com uma lagoa, né? Só tem movimento, correnteza no momento das marés, quando ela está subindo ou descendo, ou quando chove na cabeceira, na nascente do rio, que traz mais água. Fora isso, a água é calma, muito parecido com uma lagoa. Isso permite a sedimentação, a deposição, né, de sedimentos muito finos, os mais finos que tem, chamados de argilas e silt. São tão finos que dá essa cimentação, vamos dizer. Eles são tão pequenininhos que ficam muito ligados uns aos outros. É muito rico organicamente por causa também da caída de material, restos das folhas, restos dos animais, que vai caindo e vai também entrando em decomposição. Esse ambiente é muito propício a esse tipo de coisa. Esse material é tão fino que ele fica depositado também ao longo das árvores. Aí uma relação quase que perfeita, vamos dizer assim, entre a vegetação e o solo. Essa vegetação toda cheia de toda emaranhada permite o quê? A esse material bastante fino ficar retido no meio delas, né? O manguezal, então, funciona como um formador de solo, à medida que o quê? Todas essas pequenas partículas vão se agarrando ao longo das raízes das árvores e vai, aos poucos, formando um novo solo, vai subindo. As condições altamente seletivas do mangue determinaram uma especialização das plantas. Isto quer dizer que só uma quantidade relativamente pequena de espécies consegue sobreviver neste ambiente. A vegetação do mangue é uma vegetação que está extremamente adaptada ao local onde ela se encontra. Então ela sofre influência da maré, da salinidade, tá? E esse solo, que é um solo pobre em oxigênio e extremamente argiloso e, portanto, muito móvel. Então eu queria mostrar aqui o tipo de raiz, tá? As raízes da vegetação do mangue, elas são raízes extremamente ramificadas, tá? De modo que a planta possa se sustentar nesse solo. E uma outra característica dessas raízes são essas raízes aéreas, que são chamadas também de pneumatóforos. Então essas raízes aéreas, elas ficam na superfície do solo para captar o oxigênio, assim permitindo com que a planta respire. A folha da vegetação de mangue também tem as suas adaptações. E uma delas é para evitar a perda de água doce. Então, a folha ela vai ser dura, como se tivesse uma cera encobrindo essa folha, tá? De modo que ela não perca a água doce. Uma outra adaptação da folha do mangue
é eliminar o excesso de sal que é absorvido pela planta. Então esse brilho que vocês estão vendo aqui, tá mostrando que nesses pontinhos existem estruturas, pequenas estruturas que se chamam lenticelas, tá? E essas estruturas vão eliminar o excesso de sal que é absorvido pela planta. Bom, esse aqui é um fruto em forma de cápsula. Dentro desse fruto tem sementes do mangue branco e é através dessa cápsula que essas sementes vão ser transportadas, tá, na água até encontrar um local onde possa se fixar e desenvolver uma outra planta. A proteção das sementes garante às espécies que vivem no mangue um número grande de plantas e uma ampla distribuição, assegurando a existência deste ecossistema muito especial. Junto ao mangue fica a Restinga, próxima parada do grupo. Isso que a gente está vendo aqui agora é uma área de restinga, né? Ela está ocupando uma planície litorânea, né? Então a gente pode começar, a gente percebe a sequência dos estratos dela. Então aqui mais próxima da linha da praia é o estrato herbáceo, né? Aí o que vai acontecendo? Essa matéria vegetal, ela vai se decompondo, você vai ficando mais distante da influência da salinidade. Essa matéria vegetal vai se decompondo, vai retendo melhor a água e vai propiciando o crescimento do porte dessa vegetação, né? Aí você vê a restinga herbácea, arbustiva, né? Que ali a gente tem uma visão relativamente boa disso. Mais atrás, o que vem? Vem a parte de restinga arbórea, né? E aí o que acontece? Você tem uma diversidade maior de espécies, você tem uma decomposição maior das folhas, dos galhos, e essa decomposição vai formar humus que vai reter melhor a água e os nutrientes, e isso vai também propiciar que esse solo seja melhor e que essa mata tenha um maior porte, né? E aí, lá atrás, daqui a gente consegue perceber bem, tem um outro ecossistema, que não é dessa planície litorânea, que não é essa restinga, né? Que é a mata de encosta. Cláudia, eu tô com uma certa dúvida. Essa vegetação aqui, ela como se fosse, ela que dá início à cadeia de arbustamento para que aqui feche a mata normalmente? Não? Nessa sequência, sim. Nessa sequência? É o seguinte, Delton, assim, é mais ou menos. A gente vai de um ambiente que é mais inóspito, tem mais estresse, que você tem menos água, menos comida para as plantas, para um ambiente que tem mais, né? Agora, as plantas ajudam a modificar esse ambiente. Então, essa plantinha que está aqui, ela tem importância, assim, ela é adaptada para viver nesse ambiente que tem o quê? Que ela não tem comida, né? Ela não tem matéria orgânica, esse solo aqui não tem comida para ela, é uma areia, né? E ela tem pouca água doce, quer dizer, você tem uma evaporação muito grande nesse solo, né? Então, assim, você vê que a folhinha dela é gordinha, né? Ela é toda gordinha, isso aqui o quê? É uma estrutura para armazenamento de água doce, né? O sistema radicular dela, a raiz dela é bem ramificada, né? E procura as partes mais baixas, que é onde ela vai conseguir captar um pouco de água doce. Aqui você vê num contínuo toda essa sequência mais ou menos lógica, né, de ocupação. A vegetação rasteira na beira da praia e nas dunas vai dando lugar a uma grande quantidade de arbustos e arvoretas, que atingem de 5 a 6 metros de altura e formam um emaranhado difícil de transpor quando se adentra pela restinga arbustiva no interior da planície litorânea. Então a gente pegou ali, veio se aproximando para a área de restinga, né? Nós viemos por trás. Chegando aqui, a gente entrou direto nessa faixa de restinga arbustiva, né? Aí aquilo que a gente falou ontem, você começa a ver que tem material vegetal aqui no solo, né? Se decompondo, que tem uma serrapilheira aí, mas você tem um padrão muito homogêneo, assim, tanto em termos de